Olá, meu nome é Rubens Múzio, seja bem-vindo à minha nova série sobre liderança, gestão na igreja, nas organizações religiosas. No vídeo anterior eu falei sobre o mapa da vida, a linha do tempo na vida, etapas na vida de um líder. O tema deste vídeo são desafios e o chamado para a liderança, especialmente a influência. Bem-vindo ao meu canal, inscreva-se e participe. É difícil, quase impossível encontrar um líder completo. Isso fica claro quando a gente olha para a nossa sociedade em geral, quando a gente pensa na política, no mundo empresarial, nos esportes e mesmo nas comunidades religiosas. Isso porque o mundo contemporâneo é um mundo complexo, multifacetado, globalizado, urbanizado, digital, e a função da liderança se torna imprevisível e estressante. Goldsmith e Gobbs afirmam claramente que os executivos das grandes empresas, as grandes organizações, estão investindo parcelas significativas do seu tempo, dos seus recursos, para treinar, para preparar líderes, para formar uma nova geração de líderes. Há vários desafios para os líderes na contemporaneidade. O livro Desafio da Liderança, Cousins e Posner, procuram construir alguns princípios e regras baseadas em pesquisas. Os líderes com os quais eles trabalharam formularam uma série de perguntas que mostram a capacidade da liderança. Há algumas questões muito importantes para a gente pensar, como, por exemplo, que valores devem nortear as minhas ações como líder? Como posso ser um melhor exemplo para os outros? Como é que eu posso articular uma visão de futuro, considerando-se as coisas tão imprevisíveis e a complexidade do mundo? Como é que nós podemos inspirar e motivar as outras pessoas para um propósito comum? Como a gente pode olhar para esse ambiente e construir um ambiente de trabalho que promova a inovação, a criatividade, o risco? Quais são algumas habilidades necessárias para formar uma equipe coesa, afinada, saudável, um time bom? Como é que a gente pode, então, compartilhar as informações com todo esse poder e, ao mesmo tempo, manter a nossa responsabilidade? Como é que a gente pode trazer mais alegria à nossa equipe, aos nossos esforços? Qual é a fonte de autoconfiança necessária para a gente liderar uma equipe? O que a gente pode fazer para melhorar as nossas próprias habilidades na liderança? E aí, então, Cousins e Posner, eles concluem o seguinte: líderes são pioneiros. Líderes são pessoas que se aventuram em territórios inexplorados. Eles nos guiam para destinos novos, os quais muitas vezes nós não estamos familiarizados. Eles assumem posições como soldados numa campanha em mudança. Eles nos ajudam a caminhar para algum lugar. Quando a gente olha, por exemplo, para o texto de Mateus capítulo 9, versos 36 a 38, a gente observa Jesus olhando para as multidões, compadeceu-se delas, porque eram aflitas, estavam exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. E a gente percebe alguns elementos fundamentais na liderança de Jesus Cristo. O líder é uma pessoa com capacidades e responsabilidades dadas por Deus. Ele apresenta propósitos de Deus para tal grupo e ele influencia um grupo específico a partir dessa visão que ele tem de Deus. Então esses são três elementos fundamentais, instrutivos para nós. Capacidade. Capacidade tem a ver com um dom espiritual, que capacita o líder a traduzir a visão que ele tem, a direção que ele quer dar para a realidade, como sustentá-la. Esse é um dom divino, é uma capacidade ou habilidade que Deus dá para cada um de nós, evidente na vida de grandes líderes. E nesse sentido, os líderes não podem simplesmente serem feitos. Os líderes não nascem feitos. A partir de uma perspectiva cristã, trata-se de um dom espiritual. Na verdade, nós não podemos negar a liderança de muitos líderes que não são cristãos, mas que normalmente nos referimos a eles como pessoas que têm talentos, habilidades especiais, naturais, mas na verdade que eles têm também a graça de Deus. Em segundo lugar, além de capacidade, são objetivos que refletem resultados claros, metas, direção, uma visão. Esse é um aspecto distinto da liderança.
Um líder é valioso quando ele sabe para onde ele está indo, ele sabe como chegar lá, ele sabe quando chegar lá. E ele faz diferença em vários tipos de movimentos. Além de capacidade e objetivo, nós temos que pensar na influência. Eu falei rapidamente sobre a influência na vida do líder, quando eu citei George Barna no seu livro Líderes em Ação. O líder mobiliza. O líder é aquele que tem um foco na influência de pessoas, dirigido por alvos e objetivos, e mantém essa direção. E tem gente disposta a segui-lo, porque ele é influente. E há um grande interesse pelo tema da influência na liderança que acabou determinando o aparecimento de inúmeros conceitos entre pesquisadores e livros sobre influência. Você vê, por exemplo, o Tannenbaum, falando sobre liderança como sendo influência pessoal exercida em uma situação e dirigida através do processo de comunicação no sentido de se alcançar um objetivo específico. Ou você vê Katz dizendo sobre liderança é um incremento de influência, além da submissão mecânica para com diretrizes rotineiras de uma organização. O Hoke fala sobre liderança como um processo de influenciar atividades de um grupo organizado na direção da realização de um objetivo. E assim, quando a gente pensa em liderança, quando a gente pensa no líder, ele utiliza esse poder sabiamente, esse dom dado por Deus, a fim de influenciar pessoas a uma ação específica, a desenvolver seguidores em líderes e a converter esses líderes em agentes de mudança. E essa influência brota de uma visão compartilhada da integridade pessoal, da habilidade de construir coalizões entre as pessoas. Líderes cristãos têm um dom, eles foram chamados, há um chamado interior, há um chamado que os responsabiliza na função da liderança, e isso vem dotado por Deus. Há uma confirmação externa também. Eu me recordo, há mais de 30 anos, quando ainda adolescente, eu compreendi que Deus estava me chamando ao ministério. Eu deixei todos aqueles meus sonhos de fazer medicina, de me tornar médico, e me apresentei ao conselho da minha igreja local. Fui examinado também por um conselho presbiteral que me encaminhou para um seminário teológico. Eu tinha certeza absoluta que Deus estava me chamando. Ao mesmo tempo, eu precisei comprovar esse meu chamado, essa minha vocação, na liderança de projetos locais, e Deus foi me capacitando com dons espirituais. Eu fui percebendo claramente que o ministério não era apenas aquele chamado, aquela vocação, mas também a capacidade de ter objetivos claros, de estabelecer desde o começo tarefas específicas, de esclarecer essa visão para a minha equipe, estabelecer parâmetros de excelência, desenvolver estruturas, organizações para dar continuidade. No entanto, e aqui eu finalizo esse vídeo, nós temos que nos lembrar é que Deus que nos concede os dons e talentos e habilidades e capacidades. Daniel capítulo 2, verso 21 nos diz o seguinte: Ele muda as épocas e as estações, destrona reis, presidentes e os estabelece. Deus dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Lembremos disso, que apesar do desejo de influenciar, de esclarecer visões, de ter resultados, de construir objetivos, nós temos que lembrar que cada um de nós recebemos dons de Deus, que se unem às nossas habilidades naturais e permitem a aquisição de novas capacidades para que a gente busque justiça, busque um mundo melhor, traga paz e viva uma sociedade melhor e mais feliz. Influenciemos outros, sejamos bons líderes.